Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos fazer uma aula sobre circunferência trigonométrica. Nós vamos continuar falando de trigonometria, né? Nós já vimos a trigonometria no triângulo retângulo, então falamos bastante sobre seno, cosseno, tangente. E agora nós vamos ver a trigonometria na circunferência. E para a gente começar a falar em trigonometria na circunferência, nós precisamos primeiro aprender uma nova unidade de medida, que é o radiano. O que é o radiano? Bom, eu já fiz aqui a circunferência, né? Vamos marcar aqui o centro da circunferência. Aqui. Essa medida do que vai do centro da circunferência até qualquer ponto da circunferência, essa medida é o raio. Então, do centro O até um ponto qualquer que eu vou chamar de ponto A. Ok. O radiano nada mais é do que uma medida de um arco da circunferência que tem exatamente o mesmo comprimento do raio. Então, vamos supor que essa aqui é a medida do raio. Então, ele teria um arco com essa medida, né? Mais ou menos aqui assim. Esse seria a medida de um radiano. Então, eu vou marcar aqui, ó. Então, esse comprimento desse arco, o que é o arco? Uma parte da circunferência. Ele tem a medida de um rádio. Posso marcar aqui também como um rádio. Exatamente a medida de um rádio. Então, a pergunta agora é: quanto mede em radiano uma volta inteira da circunferência? Bom, a gente sabe que o comprimento de uma circunferência é 2 vezes π vezes r. Quem não conhece essa fórmula aqui ainda, é importante pesquisar sobre, porque assim, cai muito em vestibulares, em provas como o Enem, por exemplo, né? O comprimento da circunferência. Então, o comprimento da circunferência a gente vai fazer 2 vezes r, que equivale ao diâmetro, né? E multiplicar por π. A gente vai ter essa medida aqui, ó, da volta inteira da circunferência, certo? Bom, a partir dessa fórmula, eu sabendo que a medida do raio, ou melhor, a medida de um radiano é a medida do raio, eu vou fazer uma regra de 3. Então, eu tenho aqui um raio, né, um radiano, equivale à medida do raio. Vamos colocar aqui o comprimento do arco, né? Então, 1 equivale a R. Agora, a volta inteira, que é 2πr, quanto seria em radiano? Então, é isso que a gente vai descobrir aqui agora. Como? Usando essa regrinha de 3. Então, eu vou multiplicar em x, e aí sempre começo por onde está o x, né? Então, x vezes r, xr ou rx, tanto faz, né? 1 vezes 2πr, ou seja, 2πr. Esse r, como ele está multiplicando, eu tenho que passar dividindo. Então, vai ficar x é igual a 2 vezes πr sobre r. Dá para simplificar? Dá, porque eu estou dividindo por r, né? Então, eu corto o r com o outro, ficou 2π. Então, eu concluí o quê? Que a volta inteira de uma circunferência em radianos equivale a 2π. Então, vou colocar aqui, ó, x é igual a 2π. Ou seja, a volta inteira da circunferência, tá? Esse valor, ele é fixo, tá, gente?
Eu fiz esse cálculo aqui para exemplificar, mas nós não vamos precisar fazer esse cálculo de novo, tá? A gente sempre vai ter como referência que uma volta inteira de uma circunferência, nessa unidade de medida que é o radiano, equivale a 2π radianos, tá? Só colocar rádio aqui, ó, 2π radianos, tá? Ok, essa medida que a gente vai usar daqui para frente. Ok, a partir daí, então, eu posso fazer a equivalência entre a medida em grau e a medida em radiano, tá? Deixa eu apagar aqui. O quadro ficou pequenininho, né? Então, tem que aproveitar bastante o espaço. Bom, eu já sei que uma volta inteira equivale a 2π. Eu também sei que a volta inteira da circunferência equivale a 360 graus, certo? Isso todo mundo sabe, né? Então, eu posso fazer uma equivalência assim, ó. Deixa eu arrumar aqui agora. Eu vou reaproveitar a minha circunferência, tá? E vou fazer agora essa equivalência entre graus e radianos, tá? Ok. Bom, eu já sei agora que uma volta inteira em radianos equivale a 2π. E uma volta inteira em graus equivale a 360 graus, correto? Então, vou colocar aqui, ó, 360 graus é a mesma coisa que 2π radianos. Então, qual é a diferença? São unidades de medidas diferentes, né? Eu posso usar tanto grau para medir arco e ângulo, como radiano. Também uso radiano para medir arco e ângulo, tá? Ok, então, vamos colocar aqui como ponto A, né? Ele equivale a 0 graus, mas ele também equivale, dando uma volta inteira, a 360 graus, certo? É o mesmo ponto, 0, volta inteira, 360. Isso em radianos equivale a 2π. Agora a pergunta é, se uma volta inteira, que é 360 graus, equivale a 2π radianos, quanto seria meia volta? Ou seja, daqui até aqui, ó, esse arco. Em graus a gente sabe, né? Meia volta, 180 graus, certo? Mas em radianos, como a gente faria esse cálculo? Seria metade de 2π, né? 2π sobre 2, ou seja, 1π, tá? Então, aqui eu posso colocar 360 equivale a 2π radianos e 180 equivale a apenas 1π radianos. Posso fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou fazer, então, 1/4 de volta. 1/4 de volta em graus equivale a 90 graus, né? 0, 90, 180. E agora, se meia volta é 1π, 1/4 de volta vai ser o quê? Metade de 1π, ou seja, meio π. Eu vou escrever assim, ó, em forma de fração, π sobre 2, tá? E se fosse 3/4 de volta? Aqui, ó. Então, eu tenho 90, mais 90, 180, mais 90, 270 graus. Isso em graus. Em radianos, meio π, mais meio π, mais meio π, né? 3π sobre 2. Deixa eu apagar esse aqui. Três π sobre 2. Quer dizer que eu posso fazer esses cálculos assim usando o cálculo mental. Mas, em alguns casos, eu posso fazer esse cálculo usando o quê? A regra de 3. E aí, na regra de 3, eu sempre vou usar como referência esse aqui, ó, 180 graus. Por que 180 graus? Porque 180 graus equivale a 1π.
Então, fica mais fácil a gente fazer o cálculo do que usando a volta inteira, que é 360, que equivale a 2π. Né? Fica mais simples o cálculo. Então, é mais usual a gente usar 180 graus para fazer a regra de 3. Então, vou fazer o seguinte, eu quero saber qual a medida em radianos de um ângulo de 30 graus. Qual é a medida em radianos de um ângulo de 30 graus? Como que eu vou fazer esse cálculo? Eu posso fazer usando cálculo mental também, tá? Depois eu vou fazer usando cálculo mental. Mas eu vou fazer usando a regra de 3. Mas em vez de 360 graus, eu vou usar o 180 graus, porque é mais prático, tá? Então, 180 graus, eu sei que equivale a π, certo? Agora, eu quero saber o quê? 30 graus, né? Qual a medida de 30 graus em radianos? Então, se 180 graus equivale a π, 30 graus é o que eu quero saber, o x. Então, eu vou fazer o quê? Uma regra de 3. Vou só apagar aqui, ó, para liberar um pouquinho de espaço, tá? Vou lá, multiplico em x, sempre começando por onde está o x, né? Então, 180 vezes x, 180x. 30 vezes π, 30π. Aqui eu não preciso usar o símbolo do grau, né, na equação, porque ele não vai ser necessário. 180, ele está multiplicando. Então, para isolar o x, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 180 e vou passar ele dividindo. Então, vai ficar x é igual a 30π sobre 180. Simplificando, vou dividir por 10, corto o zero no numerador e no denominador. E agora, ó, 3 dá para dividir por 3. 18 também dá para dividir por 3. Então, eu vou dividir por 3 e vou dividir por 3. Então, vai ficar 3 dividido por 3, 1. Então, sobrou 1π. 18 dividido por 3 dá 6. Π sobre 6. Então, 30 equivale a π sobre 6. Certo? Como que eu faria esse cálculo usando o cálculo mental? Bom, se 90 graus equivale a π sobre 2 e 30 graus é 1/3 de 90, então seria 1/3 da metade, né? Se eu dividir meio em 3 partes, eu tenho 1/6. Então, π sobre 6, tá? Mas aí seria a lógica. Tem gente que tem facilidade de fazer o cálculo dessa forma, quem não tem problema, usa a regra de 3, tá? Certo, gente? Isso significa o quê? Que eu posso fazer o cálculo em radianos de qualquer grau, tá? Vou fazer um outro. Por exemplo, 150. 150, 120, 150. 150 graus. Eu quero saber 150 graus, quanto que é em radianos. Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou substituir aqui, ó, por 150. Então, vai ficar 180 graus equivale a π em radianos. E 150 graus? X é o que eu quero descobrir. Então, eu vou fazer 180 vezes x é igual a 150 vezes π. O 180 eu vou passar dividindo, então vai ficar x é igual a 150π sobre 180, certo? Agora eu vou simplificar, primeiro eu divido por 10, então ficou 15π sobre 18. 15 dá para dividir por 3. 18 também dá para dividir por 3, então vou dividir por 3. Eu sempre tenho que dividir pelo mesmo número, né? Então, x é igual a 15 dividido por 3, 5. 5π. 18 dividido por 3, 6. Então, 150 graus equivalem em radianos a 5π
sobre 6 rad. Ok? Então, era isso, tá, gente? Eu vou passar algumas atividades para vocês, passando de radianos para graus e vice-versa, tá? Quem quiser ter no caderno, isso daqui pode assistir a aula e copiar no caderno, mas o que vai valer o visto é a atividade, tá? Dá pra gente fazer também o contrário? Eu tenho o radiano e quero saber em graus? Então, 7π sobre 6 radianos, eu quero saber quanto que é esse valor em radianos em graus. Então, eu posso fazer regra de 3, tá? Não tem problema. Mas eu posso fazer também direto, que é bem mais prático, tá? 7π sobre 6, eu quero saber em radianos, então eu vou fazer assim, ó. 180 graus equivale a 1π, né? 7π sobre 6 equivale a quanto? Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 7 e depois dividir por 6, tá? Então, 180 vezes 7 dá 8 vezes 7, 56. 1 vezes 7, 7. Mais 5, 12, 1.260. Aí eu vou dividir por 6. 1.260 dividido por 6 vai dar 2. 2 vezes 6, 12 para 12, nada. 1 vezes 6, 6 para 6, nada. Aí abaixo o 0, 210. Então, quer dizer o quê? Que 7π sobre 6 em radianos equivalem a 210 graus. Seria aqui, ó. 210 graus, 7π sobre 6, tá? Então, espero que vocês tenham entendido. Eu vou passar umas atividades, tá? Para vocês. Amanhã eu vou passar só a aula para vocês assistirem. Daí eu já passo as atividades para vocês me entregarem na outra semana, tá bom? E os grupos no WhatsApp, vocês podem tirar dúvida comigo, tá bom? Sempre que precisar. Mas eu acredito que vocês assistindo o vídeo vão conseguir, né? Porque não é difícil, é bem tranquilo, tá bom? E vamos falando ainda, tá bom? Beijo, gente, um abraço e fiquem bem, fiquem em casa.